Olá, boa tarde. Como estão vocês? Espero que estejam todos bem. Meu nome é Tânia, sou formadora aqui da EFAP, né? Estamos em mais uma transmissão do Centro de Mídia São Paulo, dentro do nosso programa que tem uma parceria da Educação, Justiça, Saúde e Pessoa com Deficiência. Nessa parceria, nós temos como objetivo trazer a vocês um conteúdo com uma abordagem de temas transversais e que são fundamentais para a formação dos profissionais da educação, no atendimento aos estudantes e em toda a diversidade presente nas escolas. Lembramos a vocês que a nossa transmissão está sendo gravada, então vocês vão ter acesso ao conteúdo da gravação no repertório de vídeos que existe no site do Centro de Mídia e também pelo canal oficial do YouTube do Centro de Mídias SP. Nos acompanha hoje, nessa nossa transmissão, a doutora Gabriela Leide Lacerda. Ela é juíza do trabalho e vai falar conosco sobre um tema bastante importante, né, que é o trabalho infantil. Então, eu vou passar a palavra para a doutora Gabriela, né, para que ela, de novo, se apresente, né, e passe um pouco mais de informações sobre o seu trabalho, bem como o nosso tema. Doutora Gabriela, seja muito, muito bem-vinda ao nosso programa, né, em nome da SEDUC. Estamos muito satisfeitos em tê-la hoje conosco aqui e bastante felizes também que possa falar de um tema tão importante, tão relevante para os nossos estudantes, né? E também para os nossos profissionais, né? Visto que muitas vezes são eles que conseguem identificar um sinal ou alguma coisa ali que dê uma aparência que possa ser justificada aí para uma denúncia. Então, eu passo a palavra à senhora e, mais uma vez, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Obrigada, Tânia. Bom, muito boa tarde a todas as pessoas que estão nos assistindo. Espero também que vocês estejam bem, né, nesses tempos difíceis, que estejam se cuidando. Bom, como a Tânia disse, o meu nome é Gabriela, eu sou juíza do trabalho aqui no Rio Grande do Sul. Sou juíza do trabalho há 10 anos, passei no concurso, inclusive, em Campinas, fiquei 3 anos morando em Campinas, depois voltei para cá em 2013. E hoje eu vou compartilhar com vocês alguns dos olhares, né, sobre o trabalho infantil, de parte da minha experiência. Eu integro a Comissão de Direitos Humanos da ANAMATRA, que é a nossa Associação Nacional dos Juízes. Também participei da Comissão de Direitos Humanos do Tribunal por muitos anos. Hoje coordeno o Comitê de Equidade de Gênero, Raça e Diversidade que a gente tem aqui no TRT4, no Tribunal. E, além disso, participei por cerca de 2 anos do Fórum Nacional da Infância, do CNJ, do FONINJ. E é um tema que me é muito caro, eu andei afastada dele por uns tempos, vou explicar um pouquinho para vocês o porquê, né, que eu acabei me voltando mais para as questões trabalhistas mesmo, nesses últimos anos, e estou muito feliz hoje de poder voltar a falar dele e compartilhar um pouco da minha experiência. Eu tenho algumas vivências práticas, tanto de atividades como de pesquisas, alguma coisa do campo teórico, mas da jurisdição propriamente dita, porque falo deste lugar, né, de juízo do trabalho. Mas antes disso, eu queria primeiro agradecer a colega Tereza, do TJ São Paulo, pelo convite para estar aqui hoje, a Tânia, que tão bem me recebeu, e a toda essa equipe de profissionais que faz possível, né, uma atividade como essa, e que está nos bastidores, muitas vezes de não ver, mas eu acho que é importante a gente lembrar. Bom, pelo que a Tânia me passou, o público, né, que nos assiste é super plural. Eu sei que tem aí profissionais da educação, professores, diretores, funcionários da escola, e eu pensei em selecionar alguns temas que me parecem um pouco importantes, principalmente pensando nessa realidade de vocês de São Paulo. Mas quero dizer que estou um pouco apreensiva, porque, assim, não sou professora, sou juiz, tenho os meus limites didáticos, e acho que essa modalidade EAD, assim, minha solidariedade a vocês todos, porque é muito mais difícil, eu acho que tende a ficar mais maçante, né, porque a gente não tem aquela troca tão boa, e esse é um tema que a troca ela é essencial. Mas vocês podem se manifestar no chat, não é a mesma coisa, eu não consigo acompanhar o chat durante a coisa por uma incompetência minha, mas a Tânia vai me passar no final. E digo que também falo desse lugar hoje de juíza, mas que eu sou neta e filha de professoras da rede pública estadual aqui do Rio Grande do Sul, tanto a minha mãe quanto a minha avó. Então, é de fato uma honra para mim estar aqui hoje, conversando com vocês. Espero que a gente consiga, na medida do possível, romper um pouco
essa barreira do meio de comunicação, né, que torna tudo tão asséptico, e ter uma troca legal no dia de hoje. Bom, por onde que eu vou começar? Eu vou começar eu sempre gosto de começar a fala do trabalho infantil, e eu sei que vocês vão me olhar e vão dizer assim, que chata, tá bom. Mas eu gosto de começar lendo a Constituição, porque acho que é por onde a gente tem que começar, né? A gente vive nesse regime democrático iniciado em 1988, né? Que o marco é a Constituição. E a Constituição tem um projeto de nação, e eu acho que se a gente não conhecer a Constituição, às vezes a gente pode ter uma dificuldade de saber para onde a gente vai, né? Porque a Constituição planejou, né, uma nação, e ela é um texto muito bonito, uma referência em muitos lugares da nossa Constituição brasileira, e tratou especificamente da questão da infância e da família. E o que ela trouxe no artigo 227? Que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Bom, eu gosto de começar a gente lendo esse artigo para a gente refletir um pouquinho e poderia, assim, a gente poderia passar essa 1h30 de aula lendo artigos, porque nós temos um texto constitucional, como eu disse para vocês, muito bonito. Nós temos outras leis e normas. Vou tentar não falar juridiquês, tá? Mas qualquer coisa vocês me corrijam no chat aí, que a ideia é que a gente se entenda, né? E a gente do direito, você sabe que a gente tem essa linguagem que nem sempre é fácil. Mas, assim, a gente tem muitas leis e normas prevendo coisas como a Constituição, né? Essa garantia de cuidado, de absoluta prioridade com a infância. E vocês, né, profissionais da educação, que muitos lidam no dia a dia das escolas, sabem o quão distante isso é da nossa realidade, né? Como esse texto constitucional, do texto constitucional para a realidade, existe um abismo. Claro que a lei, ela sempre lida com essa linguagem, né, de programar, né? Ela não descreve o que está acontecendo, mas ela era para ser um ponto para o qual estamos caminhando. E eu não acho que a gente esteja caminhando para dar eficácia a esse artigo 227. E aí, o que eu quero convidar vocês hoje é para a gente pensar o que eu pensei, né, para a tarde de hoje. Eu pensei em dividir essa minha fala em 3 pontos, 3 partes, um pouco desproporcionais, porque na minha primeira parte da aula, né? Aula muito entre aspas, porque eu não sou professora, então, assim, mais do compartilhar, eu queria dizer para vocês o meu marco teórico, como eu penso a infância, quem que me ajuda a pensar a infância, tá? Porque eu acho que vai ser importante eu explicar isso antes de entrar no tema principal em si, porque daí vocês vão conseguir compreender um pouco mais a partir da onde eu estou falando e mais ou menos a partir da onde eu tenho pensado. No segundo ponto, daí a gente vai falar sobre o trabalho infantil, propriamente dito, né? Eu selecionei 3 casos que eu acho que dialogam um pouco com a realidade de vocês, porque sei que o estado de São Paulo é um estado muito plural, então tentei trazer três hipóteses das piores formas de trabalho infantil que a gente vai ver, mas que eu acho que tem muita relevância para vocês que estão aí em São Paulo. E, por fim, eu vou refletir um pouquinho sobre o que a gente pode fazer diante da situação que temos hoje, né? E eu começo, então, essa tarde, explicando para vocês quem que me ajuda a pensar a infância, quem que tem me ajudado nesses anos, assim, onde que eu encontrei. O marco teórico que eu uso é da sociologia da infância, que existem outros autores no Brasil que também trabalham com isso, mas o autor que eu encontrei primeiro é um autor dinamarquês, que é o Jens
Kvortrop, mais ou menos assim se diz o nome dele. Tem muitos textos dele traduzidos, tá? Ele escreveu no final da década de 80, início da década de 90, e um dos textos dele que ficou muito conhecido são as 9 teses sobre a infância. E ele começa a pensar a infância. O que esse autor ele vai dar visibilidade? Tem alguns textos que dizem, né? O que é infância? É o que ele vai tentar responder. E no século XVII, eu até trouxe a passagem aqui porque eu acho interessante, o clérigo francês Pierre de Berulle classificou a infância como sendo o mais vil e abjeto estado da natureza humana depois da morte, ou seja, a infância era tudo de horroroso. Na era vitoriana, a infância era o contrário, era o sentimento de pureza, de inocência, aquela coisa do romantismo. Então, o que esse sociólogo, que a sociologia da infância mostra, é que assim, não tem um conceito universal, um marco biológico que se aplique para todo o tempo, né, um marco único, para a gente dizer quem é ou não, quem está ou não nessa categoria da infância. Existe sempre o que? Uma construção social. Então, a infância, é o que a sociologia mostra, ela é uma categoria construída em determinado contexto sócio-histórico. Então, quem integra essa categoria da infância hoje não é a mesma pessoa que integrava, por exemplo, no início do século passado, quando a gente não tinha limites, por exemplo, de idade para o trabalho, ou num período anterior. Isso está sempre em mobilidade e em disputa. E quando a sociologia da infância traz essa ideia de infância como categoria estrutural, como outros marcadores que a gente tem que são mais conhecidos, como gênero, raça, classe, por que é interessante? Porque ele diz que quem está nessa categoria, que esses sujeitos, né, que integram essa categoria social, que são o que a gente conhece como crianças e adolescentes, mas ele problematiza isso, ele diz, olha, essa coisa de criança e adolescente, ele prefere trabalhar a infância, mas esses sujeitos que estão, eles são impactados por um outro grupo da categoria estrutural, que são os adultos. Então, a gente tem de um lado a infância, né, as crianças e os adolescentes, e do outro lado os adultos. E eles são impactados, então, por todas as decisões políticas, econômicas, tudo que a gente ficar decidindo em espaço de poder institucional, né, tanto o poder judiciário, o poder executivo, quanto vocês, que também estão dentro de uma instituição, né, que é a área de educação, aqui são as escolas, né, o sistema educacional, vão ser a gente vai impactar com as nossas decisões os sujeitos, criança e adolescente. E a grande questão que eles dão à visibilidade é que, historicamente, as sociedades não têm considerado esses impactos. A gente trata quem está na categoria infância, né, as crianças e os adolescentes, como uma mera extensão dos pais, e a gente não vê que eles sofrem impactos diferenciados sobre as decisões que a gente toma. Então, eu só queria fazer essa parte. Esse sociólogo ele tem muitos outros pontos. Acho que a sociologia da infância é um marcador interessante para a gente entender a infância, inclusive porque a gente pode trazer o conceito que eu acho que vocês já devem ter trabalhado aqui em alguma aula, porque é um conceito que ultimamente tem se tornado muito conhecido, que é a ideia de interseccionalidade. Então, vocês vão ver que pensar a infância como categoria estrutural nos ajuda a entender como outras categorias estruturais, justamente como gênero, raça e classe, vão atuar, né, sobre os sujeitos, a depender do lugar que eles ocupam nessa pirâmide social. E aí, indo já para o nosso segundo ponto, porque o primeiro era só esse mesmo, para dar essa introduzida no tema da sociologia da infância, e a gente tem que pensar o que a nossa sociedade específica, né, já que não tem algo que seja universal, que diga que sempre está na infância, não tem um marco específico biológico, mas o que a nossa sociedade, e aí no contexto brasileiro hoje, tem entendido como, né, infância. E aí, o limite de idade para o trabalho, ele é um marcador que ele vai delimitar isso, né? Vejam que
que o trabalho, na maioria das sociedades, é algo de adulto. Não que a pessoa perca esse status de infância, mas que normalmente, durante o período da infância, ele não vai estar trabalhando nessa atividade produtiva, porque o GENS vai dar visibilidade a um outro ponto, né, do próprio trabalho escolar. Mas daí não vou entrar, daí é muita caminhada. Mas o que a nossa sociedade entende, né, como idade limite para esse trabalho? O que é essa nossa construção social hoje? A Constituição Federal que eu li para vocês, ela diz o quê? Que é proibido o trabalho para menores de 16 anos, exceto como aprendiz, quando é possível a partir dos 14 anos. Então, a gente tem hoje esse marco regulador, que não é um marco permanente, ao contrário, isso mudou na Constituição em 88, era abaixo, né? Eram 14 anos, essa idade limite. E em 98 passou a 16 anos. E da onde que a gente tirou, né, esse número? Na verdade, não é só o Brasil, né? A gente tem, como vocês devem saber, a OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho, ela tem convenções, que são como se fossem leis também, mas no marco internacional, né, que valem para o mundo inteiro. Não é exatamente isso, mas assim, para entender. E eles têm uma convenção, então, de 1973, que o Brasil ratificou em 2002, que diz exatamente isso, traz exatamente esse marco, que o trabalho infantil tem que ser vedado até os 15 anos, e o trabalho tem que ser vedado até os 15 anos e permitido, então, a partir dos 16. E por isso, não só o Brasil, mas todos os países, né, a orientação da Organização Internacional do Trabalho é que esses países que ratifiquem, eles têm que cumprir isso que está na convenção. E por isso que a gente tem essa alteração. Então, para vocês dizerem, é um consenso nesse período nosso que vivemos hoje, essa importância de resguardar a infância sem o trabalho até os 16 anos, salvo na condição de aprendiz, que a gente vai ver depois direitinho, que é um pouco diferente, e que seja só permitido a partir daí. E isso surge, por que a gente evoluiu, né, nesse sentido, e, a meu ver, uma evolução desse limite? Justamente para entender isso, que são sujeitos, os sujeitos que estão nessa categoria são sujeitos em desenvolvimento e, por isso, merece essa proteção especial que tem lá no artigo 227, que eu li para vocês da Constituição. São exatamente quem vai continuar, né, a espécie. E daí, por isso, tem que ter esse cuidado. Bom, mesmo para aqueles adolescentes que é permitido o trabalho, né? Então, a partir dos 16 anos é permitido para todos. Tem algumas restrições que a gente vai ter aí nessa idade, de algumas atividades específicas que o legislador, por muitos motivos devidamente fundamentados, baseados em estudos, no impacto da infância, entendeu que não seria interessante que esse adolescente trabalhasse. Então, por exemplo, dos 16 aos 18 anos, não pode ter trabalho em horário noturno, né, que no âmbito urbano é a partir das 22 horas, não pode trabalho insalubre ou periculoso, quer dizer, exposto a agentes, né, que possam ter, causar algum tipo de dano para a saúde, né, que normalmente a gente remunera, mas no caso dos adolescentes, entendeu que seria importante que eles não ficassem expostos, então eles não podem trabalhar nessa condição. Não podem trabalhar também em horários e locais que não permitam a frequência à escola. Isso para vocês é muito importante, né? Saber que tem uma restrição na própria CLT e no Estatuto da Criança e do Adolescente dizendo que esse trabalho ele tem que ser compatível com a frequência escolar. E aí tem uma série de outras atividades específicas que, em resumo, são em locais que possam prejudicar de alguma forma o desenvolvimento desse adolescente, o desenvolvimento físico, psíquico, moral, social. E aí a gente vai ter uma outra norma da OIT, que o Brasil também ratificou em 2000,
para estabelecer quais são as piores formas de trabalho infantil. Eu não sei se vocês já ouviram essa expressão das piores formas de trabalho infantil, mas tem uma lista, né, num decreto interno que diz, olha, essas são as piores formas. Por quê? Porque são as formas mais danosas que a gente tem para a infância quando a criança trabalha. Essa lista, como ela foi internalizada, ela vale no Brasil, e o Brasil assumiu, em 2016, o Brasil já assumiu vários compromissos institucionais no sentido da melhoria, né, da nossa condição do trabalho infantil. Eu vou entrar daqui a pouquinho nos dados. Mas a gente assumiu o compromisso de que até 2016 a gente erradicaria essas piores formas de trabalho infantil, que são as maiores preocupações, né, no âmbito internacional, de que os países não pratiquem, e que até 2020 a gente erradicaria o trabalho infantil completamente, né? Não só não conseguimos, como falhamos miseravelmente. E agora tem um novo compromisso que assumimos com a Agenda 2030, que também estabelece entre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ali no âmbito do trabalho decente, um dos subitens é erradicar o trabalho infantil. Então, assim, só para vocês saberem que internacionalmente a gente tem tentado assumir esse compromisso. Essa lista TIP, né, que é das que vocês conseguem achar na internet, se tiverem curiosidade, ela vai incluir uma série de restrições, então, porque todas essas piores formas de trabalho infantil, elas são proibidas para esses menores de 18 anos. E daí ali vocês vão ver, ela é bem interessante, porque assim, ela tem a descrição das atividades, tem ali os riscos ocupacionais e os prováveis danos à saúde. Aqueles danos à saúde que eles verificam ali, tanto quanto os riscos ocupacionais, aquilo não são dados aleatórios, aquilo são frutos de estudo, de dados epidemiológicos, de adoecimento, que vão nos mostrar justamente essas atividades que a gente tem que ter mais preocupação, e vocês, como professores, né, são as que normalmente têm que estar mais atentos, ainda que toda forma de trabalho seja muito nociva, né, para o adolescente e para a criança mais ainda. E aqui, quando eu falo, deixa eu só fazer um parênteses, vocês provavelmente saibam, mas como o público é diverso, para ter do Estatuto da Criança e do Adolescente, criança seria até aos 12 anos e o adolescente está dos 13 aos 18 anos. Tanto essa lista TIP, vocês podem achar na internet, e deixa eu passar também um outro ponto que talvez seja de interesse, porque tem um site que é livredetrabalhoinfantil.org.br, que foi feito numa parceria do Ministério Público com o FEMPET, que é o Fórum Nacional, né, de Erradicação do Trabalho Infantil. E esse site é livredetrabalhoinfantil.org.br. Para vocês de São Paulo, é um site super interessante. Ele tem tanto o mapa do trabalho infantil, que daí vocês vão ver como está a situação de cada um dos estados, tem o mapa todo brasileiro, e vão ver que São Paulo está ali na bandeira vermelha do trabalho infantil. Mas tem também material para os professores trabalharem com esse tema em sala de aula, e para quem é da cidade de São Paulo, tem um guia passo a passo de erradicação do trabalho infantil na cidade de São Paulo. Então, ali tem muitos materiais interessantes, era o site da Rede Peteca, não sei se já ouviram, e ele foi todo reformulado esse ano, assim, eu até estava olhando com calma, preparando essa aula, e ele ficou bem legal, assim, em termos de material. Bom, mas ali, inclusive nesse site, mas também em outros, né, eu peguei os dados do PNAD, qual é a nossa situação da problemática do trabalho infantil no Brasil? Por que firmamos tantos compromissos internacionais para tentarmos nos, né, comprometer com essa melhoria da situação? Bom, em 92, a gente tinha 7,8 milhões de crianças e adolescentes trabalhando. Isso a partir dos dados da PNAD, tá? Entre 92 e 2016, a gente teve uma melhoria, um avanço muito grande. A gente teve uma redução em 69% dos casos de trabalho infantil.
Isso foi resultado quê? De programas de erradicação de trabalho infantil nacionais, quer dizer, e aí já começa também voltando à questão da infância. São políticas públicas, né? O trabalho infantil não se resolve pela mera conscientização. São programas de erradicação do trabalho infantil nacionais que busquem soluções, busquem essa manutenção da criança na escola, busquem a garantia da renda. Então, a gente teve um avanço muito grande. E hoje, nesses dados que eu peguei de 2016, a gente tem 2,4 milhões, tá, de crianças e adolescentes vítimas de trabalho infantil. E aí, como eu estava dizendo para vocês, quando a gente pensa, né, nesse número, se a gente quer resolver um problema, é importante o quê? Que a gente não universalize essa categoria da infância, né? Infância não se pensa no singular e sim no plural. Para a gente entender como resolver esse problema, a gente tem que botar uma lente e descobrir quem são essas crianças que hoje estão trabalhando, né? Essas crianças e adolescentes. E quando a gente vai ver, a gente tem a maioria de meninos, quando a gente pensa no recorte de gênero, tá? A gente tem 64,9% de meninos, 35% de meninas. A grande maioria de crianças negras, assim considerados pretos ou pardos, né? 66% são crianças negras e 33% são não negros. E quase 60% em zona urbana e um pouco menor em zona rural. Então, assim, esses são os dados que a gente tem hoje notificados pelo PNAD. Claro, temos problema de subnotificação, sem dúvida. Em alguns casos específicos, principalmente no que eu vou tratar agora da questão do trabalho infantil doméstico, é uma grande dificuldade, né, a gente ter essa exatidão dos números, mas isso é o que a gente tem hoje nos dados oficiais que a gente trabalha. E aí, eu queria convidar vocês para a gente colocar uma lente em três formas de trabalho infantil que eu acho que merecem uma atenção especial, por serem formas extremamente naturalizadas e invisibilizadas também, a gente acha que tudo bem, né, porque é algo também cultural, como a gente vai ver, e são três formas que se enquadram nas piores formas de trabalho infantil. A primeira delas é o trabalho doméstico infantil, que é uma das grandes dificuldades, um dos grandes desafios que a gente tem quando pensa, né, o trabalho infantil. E aí a gente vê, né, esse trabalho doméstico infantil, por que ele está na lista TIP? E muita gente não sabe que é proibido menores de 18 anos trabalharem no âmbito doméstico. É muito, muito comum menores de 18 anos trabalhando no âmbito doméstico ainda no Brasil, infelizmente. E daí a gente pensa por quê, né? Porque daí a gente pensa, mas a minha casa, né? Então, assim, claro, a gente sempre se toma como régua, mas a questão do trabalho doméstico a gente tem que pensar em termos estruturais e epidemiológicos. Qual é a regra, né? A que riscos essa adolescente, porque é um trabalho, como a gente vai ver, de meninas, né? E meninas negras, pensando numa intersecção de gênero e raça. Nessa lista TIP tem ali os riscos, né, que essa criança e adolescente vai estar submetida no âmbito do trabalho doméstico infantil, que envolve desde riscos físicos, ergonômicos, né, do intenso esforço físico, da questão do isolamento, as longas jornadas de trabalho, muitas vezes trabalho noturno, enfim, são muitos pontos de sobrecarga mesmo muscular, né, da coluna, movimentos repetitivos, e inclusive algo que eu acho que é bem preocupante, que são os abusos físicos, psicológicos e sexuais. A incidência de abuso sexual no trabalho doméstico ainda é uma constante, é uma prova, e aí falando um pouco dos processos, né, é uma prova difícil de ser feita, porque normalmente tem essa característica do isolamento, né, é dentro de casa, e se uma mulher adulta já está sujeita a isso, quando a gente vai pensar numa menina, é muito mais grave, né, tudo é muito
pior, que é o que a sociologia da infância nos mostra. A gente pensar esses marcadores todos com o marcador da infância, a situação de vulnerabilidade piora muito. E ali na lista TIP também tem os riscos de doenças, né, que se pode desenvolver a longo prazo, que eu não vou ler para vocês todos, porque, enfim, uma lista enorme está disponível na internet, se vocês quiserem, depois eu posso passar até esse material. E qual é a dificuldade que a gente tem no trabalho doméstico infantil? Bom, primeiro é isso que eu estava dizendo, ele é extremamente naturalizado. Quem nunca ouviu aquela história da criança que cuida das crianças da vizinhança, da menininha um pouquinho maior, que cuida para que os pais possam trabalhar, mas também para que os vizinhos possam trabalhar, mas que, né? E lá pelas tantas está assumindo uma responsabilidade muito maior, né, do que deveria enquanto sujeito em desenvolvimento, né? Porque cuidar de outra criança vocês sabem bem, né? Profissionais de educação, é uma grande responsabilidade. E o outro caso que é muito comum é das meninas que são adotadas, muito entre aspas, por famílias, normalmente da cidade, né? Isso quem é do meio rural sabe, né? Certamente já ouviu falar, para trabalhar, para ajudar na casa, né? Porque muitas vezes não é nem denominado trabalho propriamente dito, e para poder estudar. E aí a gente vai ver o quê? Como são dois tipos de trabalho que têm uma vinculação direta com as nossas omissões estatais, né? Um deles é a falta de creche pública, que muitas vezes obriga, né, essas meninas a cuidarem das outras crianças da vizinhança, e o outro é a falta de acesso à educação, e principalmente na zona rural, que é uma grande dificuldade. E aí a gente pensa, né, o trabalho doméstico é uma profissão historicamente de mulheres, e no caso do Brasil, algo que vem desde um contexto colonial, muito, como regra, de mulheres negras, né, porque as mulheres brancas, a nossa ascensão social se deu, principalmente mulheres como eu, juízas, ou em esse espaço de poder institucional, a ascensão social se deu a partir dessa delegação, né, dos cuidados para outras mulheres, né, normalmente negras. Então, é uma atividade que a gente tem como de mulheres, e é uma atividade ou mal remunerada, ou muitas vezes sequer remunerada. E aí a gente tem, não é raro a gente ver nesses casos do trabalho doméstico infantil, de meninas sendo vítimas de trabalho em condições análogas a de escravo, que é um tipo penal, né? É crime, é crime. Quer dizer, de criança trabalhando sem remuneração, sem jornada, porque afinal ela é quase da família, né? A família está ajudando a que ela possa estudar. E é uma relação muito difícil, né? Porque justamente é isso, é um vínculo, o vínculo doméstico, principalmente quando inicia, quando é uma criança, né? Ele acaba essa relação de afeto e de violência, ela se mistura. E a gente percebe que isso é tão naturalizado que muitas vezes não chega na justiça. Eu, em 10 anos de magistratura, pouquíssimos foram os casos que eu julguei de trabalho doméstico infantil, para dizer bem para vocês, um ou dois. Um eu me lembro que eu julguei, o outro eu me lembro de pegar o processo, mas eu acho que nem a decisão nem acabou sendo minha. Em compensação, se a gente se reúne com uma roda de trabalhadoras domésticas, principalmente, a gente vai ver como a maioria delas começou a trabalhar muito antes da idade permitida. Então, a gente tem uma baita dificuldade de acesso à justiça. Eu não vou me estender muito mais nesse ponto, apesar de que seria um ponto que eu poderia falar 1h30, mas eu tenho uma colega que é a Zuila. Ela tem esse livro que é resultado da dissertação dela de mestrado, Meninas Domésticas e Infâncias Destruídas, e que dialogam muito com a própria trajetória de vida dela. Ela é juíza, hoje ela é desembargadora até no Pará, no TRT8, juíza do trabalho também, desembargadora do trabalho. E daí ela tenta justamente entender, né, quem são essas meninas naquele contexto socioeconômico do Pará, mas que se repete em muitos outros lugares,
E daí ela mostra, né, a pesquisa é super interessante, o livro, infelizmente, eu acho que está esgotado, mas eu acho que essa pesquisa está disponível até na internet. Ela mostra que, como essas meninas são submetidas a jornadas super extensas, que acabam tendo dificuldade de frequentar a escola, não tem férias, enfim, são muitos pontos que remontam muito aos tempos da escravidão, assim, é muito esse esquema que a gente traz, né, do Casagrande Senzala, ele ainda se reproduz hoje, infelizmente. E nessa pesquisa dela, ela conclui que das entrevistadas, 85% das meninas são negras naquele contexto dela de pesquisa, ela traz muitas das falas delas, e é muito interessante. E nacionalmente, quando a gente vai olhar, 73% hoje são negras dos dados que a gente tem. Tentando entender, né, por que os pais entregam essa criança para trabalhar, né, por que a família, e aí eu acho muito importante a gente ter esse cuidado de entender que resolver esse problema do trabalho doméstico infantil não é só uma questão de conscientização, né, não é chegar para a família e dizer, olha só, veja bem, porque esse tipo de discurso, além de ingênuo, ele é muitas vezes violento, porque a família normalmente não tem alternativa, e eu até separei um trecho dessa pesquisa dela, que ela mostra, né, por que os pais entregariam uma criança para outra família para trabalhar, por que eles fariam isso, né? E daí ela conclui que o quê? É a dor da extrema pobreza que explica a razão de uma pessoa entregar a sua filha para ser explorada como doméstica na casa de terceiros. Para esses pais, tal doação representa libertar a sua filha da miséria, pois imaginam que ela terá escola, comida, teto, roupa, calçado e lazer garantidos. É a chance de um futuro diferente do seu. Ou seja, é um problema de fato estrutural, né? É um problema que a gente tem muitas coisas a resolver para resolver essa problemática dessas meninas que são vítimas de exploração. Mas, e aí é importante o olhar do professor, né, ou dos profissionais mesmo da escola, porque muitas vezes essa criança, ela fica em uma situação de muito isolamento. E aí a denúncia, porque o fato da gente perceber que é um problema estrutural, não quero de forma alguma dizer que devemos nos omitir em denunciar esse tipo de caso. Ao contrário, é super essencial a denúncia, tá? E às vezes o vínculo com vocês da escola vai ser o único vínculo que eles vão ter fora do âmbito, que elas vão ter fora desse âmbito doméstico. Então é um vínculo importantíssimo. E denúncia, bom, eu vou passar depois mais para frente, mas tem muitos canais de denúncia, né? O próprio Conselho Tutelar pode ajudar, tem o DISC-100, o Ministério Público do Trabalho, tem o site deles, tem, enfim, então, são muitos canais de denúncia. A segunda forma de trabalho, o segundo caso das piores formas de trabalho infantil que eu queria trazer para vocês, que também está expressamente na lista TIP, e que também é super invisibilizado, como esse caso das meninas, trabalho doméstico, é a questão do tráfico de drogas. Bom, eu estava dando uma olhada nos dados do estado de São Paulo. 45% dos adolescentes que cumpriam medidas socioeducativas de internação respondiam por, não se chama tráfico propriamente, tá? O termo correto é ato infracional análogo ao tráfico, mas em resumo, por isso. Segundo dados da Fundação Casa. Então, o quê? 45%, vejam, a questão do tráfico é uma questão muito central quando a gente vai tentar entender as piores formas de trabalho infantil. E aí, é importante a gente perceber quem são esses meninos, né, expostos ao tráfico. Como o trabalho doméstico tem esse impacto sobre as meninas, quando a gente pensa com um perfil socioeconômico de classes mais baixas, negras, né, e do gênero feminino, e que são vítimas não só do trabalho doméstico, mas também da exploração sexual, que é um outro ponto importantíssimo que a gente poderia tratar também.
Mas os meninos com esse mesmo perfil socioeconômico, meninos negros e dessas classes mais baixas, eles são as vítimas do tráfico de drogas. E aí é interessante, e eu sempre trago, porque eu tenho uma colega que é uma juíza da infância daqui do Rio Grande do Sul, que ela fez uma pesquisa muito interessante. Por quê? Porque a gente tem no Estatuto da Criança e do Adolescente dizendo isso, né? Que o tráfico de drogas é um ato infracional. Eu vou chamar de crime, é um nome grosseiro, tá? Mas ato infracional equivaleria ao crime para aqueles menores de 18 anos. Mas, por outro lado, a gente tem essa norma, mas a gente tem essa convenção internacional que eu falei para vocês, que diz que é uma das piores formas de trabalho infantil, o tráfico. Então, vejam que a gente tem duas normas diferentes dentro do Brasil, porque essa convenção internacional, quando o Brasil foi lá e assinou, ratificou, que a gente chama, em 2000, passou a valer para a gente como se fosse lei. Então, assim, vale, inclusive, acima da lei ordinária, né? Ele fica logo abaixo da Constituição, o Supremo já decidiu. Então, a gente tem uma convenção internacional que diz o quê? Que é uma das piores formas de trabalho infantil. E tem esse Estatuto da Criança e do Adolescente dizendo que é um ato infracional. E nessas duas normas, a resposta que a gente tem dado enquanto Poder Judiciário, e aí os juízes da infância que decidem isso, é esquecer essa questão do trabalho infantil, que coloca esse adolescente como vítima, né? Porque daí ele é vítima da exploração, para o quê? Punir ele, responsabilizar, e muitas vezes essa criança vai presa entre aspas, né? Porque, enfim, quando comete ato infracional, fica, mas na prática, sim, eu não gosto muito de eufemismos. É uma prisão, tá? E a Carla Avellini, nessa pesquisa dela de mestrado, ela vai tentar entender isso, mas por que, se a gente tem essas duas normas dizendo coisas tão antagônicas, e a gente tem toda uma Constituição dizendo que a criança e o adolescente precisam dessa proteção especial a ser dada, não só pela família, mas pelo Estado, pela sociedade, por que a gente segue criminalizando ele e não vendo ele como uma vítima? E aí ela recorre, e a pesquisa dela dialoga um pouco com a minha pesquisa de mestrado. A minha pesquisa é um pouco sobre o perfil da magistratura, pensando num aspecto de gênero, raça e classe, né? Que somos, enquanto instituição, essa magistratura majoritariamente branca, majoritariamente formada por homens. E daí a Carla, nessa pesquisa dela, ela mostra o quê? Que o perfil de quem julga e de quem é julgado são grupos que pertencem a raças distintas, essa construção social, né? Enfim, não é raça científica, raça enquanto construção social também, porque a gente tem um judiciário, na maioria das vezes, branco. Aqui no Rio Grande do Sul são 97% de juízes brancos no TJ do Rio Grande do Sul, e no Brasil inteiro é 81%. Então, assim, num país que mais da metade da população é negra, as pessoas negras são subrepresentadas dentro desse espaço de poder institucional. E quem está sendo punido é justamente esse menino negro dessa situação periferizada que é tão distante. Então, ela conclui na pesquisa dela o que ela atribui a um racismo institucional mesmo, que enquanto o julgador e o Poder Judiciário não olharem para si, né, e pensarem assim, olha, enfim, da onde falo? E ela parte dos estudos críticos da branquitude, que é uma teoria que é da psicologia social, para tentar mostrar isso, que essa aplicação da lei, ela não é neutra, ela nunca é neutra, né? O julgador, ele fala de um lugar específico, e o lugar de qual ele está falando está impactando justamente nesses jogos. E defende, ao final, que é uma teoria com a qual eu concordo, eu sou juíza do trabalho, exatamente vejo isso na prática, que a gente tem, enquanto Estado, que tratar esses adolescentes como vítimas, né, de uma das piores formas de trabalho infantil, e não como menores, né, porque passa muito por essa ideia do menorismo ainda de antes do eco.
E sobre esse tema também tem uma dissertação aí de São Paulo, que é de uma procuradora do trabalho, que é a Elisiane Santos, que é bastante interessante, que ela analisa esse trabalho infantil nas ruas, a pobreza, a discriminação, e essas crianças invisíveis, né, que são invisibilizadas, e justamente mostra como nesse cenário urbano esses meninos negros e meninas também, né, mas a gente pensando no tráfico é algo mais predominantemente dos meninos. A gente vai ver nos faróis, no comércio ambulante, mas também nisso, eles sendo vítimas desses trabalhos infantis e que não são pensados quando a gente pensa nas políticas públicas, né, de enfrentamento do trabalho infantil. E aí, eu separei um trechinho desse outro livro aqui, que eu acho que é bastante interessante, que é, eu não ganho nada para fazer propaganda, mas estou dando para vocês um referencial teórico para montar essa palestra, mais ou menos, porque sempre tem gente que tem curiosidade, né, de ir um pouco além, que é essa coleção que é muito bacana, que é a Feminismos Plurais, e esse é o livro sobre interseccionalidade da Carla Cotirene, que é aquilo que eu estava falando para vocês, que é o interessante da gente pensar a infância a partir desse encontro, né, de estruturas de opressão. E dela vai dizer o quê? Que o Estatuto da Criança e do Adolescente tem que compreender que o Estatuto da Criança e do Adolescente, quando ele trata criança e adolescente, ele trata como se fossem todos iguais, crianças e adolescentes, de uma forma genérica. Então, não é uma política pública que pensa, existem crianças de diferentes raças. O que ela diz é que o ECA tem que compreender que nem todo menor de idade é visto pela justiça como adolescente, já que as experiências geracionais são diferenciadas pelo racismo, transformando negros em menores e brancos em adolescentes durante as sentenças das medidas socioeducativas pelos juizados, quando raça e gênero se cruzam. Então, assim, socialmente, a experiência de gênero racializada leva adolescentes a serem tratados como homens negros, com responsabilidades... Desculpa, coisas da aula em casa, cachorro aqui. Então, voltando, da Carla Cotirene, que estava dizendo, né, do ECA. Socialmente, essa experiência de gênero racializada leva adolescentes a serem tratados como homens negros, com responsabilidades precoces de classe, que deram margem aos atos infracionais, às sentenças definidas e às discriminações que fluem em atenção às identidades interseccionais. Ou seja, o Estado, né, e aí o Poder Judiciário especificamente falando, a gente trata esses jovens já como se adultos fossem, o que é algo... já diria a sociologia da infância, a gente está reduzindo essa categoria estrutural da infância, tirando eles lá de dentro, por não considerar que eles são sujeitos, né, em desenvolvimento, que tem esse direito a esse tratamento diferenciado. A gente pode voltar um pouquinho mais nesse ponto, depois nas perguntas, se vocês ficarem com alguma dúvida, tá? Basicamente isso. E a terceira forma de trabalho infantil, que eu queria tratar com vocês brevemente, que eu também acho que é interessante, é a questão do trabalho infantil rural. Que quando a gente vê a lista TIP, isso no Brasil é algo, e no contexto do Rio Grande do Sul, assim como aí em São Paulo, a gente tem muita resistência, e aí é um pouco diferente dos outros casos, mas até por um fator cultural do que socioeconômico. Vocês viram que tanto o trabalho doméstico infantil quanto o tráfico, eles são muito vinculados a essa dificuldade financeira que obriga a lei, mas tem muitos outros fatores, tá? Eu dei uma simplificada aqui para trazer para vocês. Mas o trabalho infantil rural, ele é um pouco diferente, ele passa muito por uma questão cultural. Quando a gente vai ver essa lista das piores formas de trabalho infantil, a gente vai ver que muitas das atividades ali dessa lista vão ter atividades de agricultura e pecuária, sendo enquadradas como as piores formas de trabalho infantil e, portanto, proibidas para os menores de 18 anos. E por quê, né? Por que a gente tem ali? Ali tem
a descrição dos riscos é basicamente pela exposição aos agrotóxicos, que são cada vez mais comuns, aos maquinários. Então, é um ambiente rural que também apresenta riscos. Eu sei que a gente tem uma dificuldade de analisar isso, né? Depois vou contar para vocês um caso do Rio Grande do Sul que é bem paradigmático. E daí, quando a gente vai olhar em termos gerais, né, do trabalho infantil no Brasil, 40% só são do trabalho rural. Então, a maioria do trabalho infantil que a gente tem hoje catalogado é de trabalho urbano. Mas, quando a gente olha para esses jovens dos 5 aos 13 anos, a gente vai ver que 68% são do trabalho rural. Então, assim, esses jovens menores de 5 a 13 anos, né, que são as idades menores, que é criança mesmo, a maioria vai estar no âmbito rural. E qual é a dificuldade? Esse tipo de trabalho ele é muito pulverizado, então é muito difícil a fiscalização. E em latifúndios, inclusive, tem casos aí mesmo em São Paulo, tem um pesquisador que é psiquiatra, o Ivan Capelari, eu acho que é o sobrenome dele, que trata muito, relativamente, não é raro a gente encontrar casos dos adolescentes, crianças e adolescentes submetidos a condições análogas a de escravo em grandes latifúndios, ou seja, sendo explorados para além do simples crime da exploração, além disso, as condições de trabalho são análogas à de escravidão. E nas pequenas, esse é um dos problemas, então, nos grandes latifúndios a gente muitas vezes se depara com esse tipo de situação, mas talvez o maior desafio seja até nas pequenas propriedades de agricultura familiar, que o que acontece? Normalmente os pais trabalharam, os avós trabalharam, então é algo que vem de geração para geração, é algo muito cultural que a gente diz. E aqui no Rio Grande do Sul a gente teve um caso, mas eu já estou no finalzinho, não dá para contar para vocês, então, sob controle. A gente teve um caso numa cidadezinha bem pequenininha, no interior do estado, na região norte do estado, que nem é uma das regiões mais pobres, e que quando saiu uma listagem nacional dos lugares com maior quantidade de trabalho infantil, essa cidade, ela estava, eu acho que era a terceira do Brasil com maior número de casos de trabalho infantil, e foi uma coisa, não é, todos foram entender o porquê, né? Era algo como a cada 10 crianças, 7 trabalhavam, uma coisa muito, muito grave, né? Muito estrutural mesmo. E aí eu dizia brincando, quando a gente tentava entender, que a questão do trabalho infantil ele era tão naturalizado que existia inclusive um orgulho. Eu digo, porque isso a maioria desses dados a gente tira do PNAD, né? Então vai lá o censo, vai perguntar, coisa. Eu dizia que ele chegava nas propriedades e dizia assim, mas todos trabalham. Não, aqui todos trabalham. O dos 8 anos ali pega enxada, dos 15, porque realmente é uma coisa muito estrutural que a gente tem. E por isso que deu um índice lá em cima, mas o que me preocupa é que, assim, provavelmente em outros lugares que já se tenha mais uma problematização, uma questão da fiscalização, os índices sejam semelhantes, ainda que se tente mascarar, né, quando tem essa fiscalização. E aí é a dificuldade que a gente tem com trabalhar, porque, assim, hoje a pequena propriedade rural, como regra, ela é muito diferente daquela que os pais e os avós trabalharam. Acho que tem duas coisas, né? O primeiro é isso. Porque, como regra, essa pequena propriedade hoje, ela está inserida numa cadeia de produção mais ampla. Então, a forma da prestação de serviço, ela é muito maior. Eu dou exemplo para vocês aqui da região central. 5 minutos. Dou exemplo para vocês aqui da região central do estado, que a gente tem das pequenas propriedades rurais, mas que trabalham na cadeia do fumo, na cadeia produtiva. São famílias que já começam a safra endividadas, porque elas compram, as fumageiras cedem os insumos para elas, e daí elas têm que produzir aquilo e vender ao final para a própria fumageira. Então, assim, o nível de pressão
por essa produção é muito diferente daquele lá atrás. E, principalmente, a quantidade de agrotóxicos e mesmo de maquinário é muito diferente daquele trabalho manual, né, que os antepassados muitas vezes tiveram. Então, a quantidade de adoecimento e de acidente de trabalho que a gente tem é imensa. E, além disso, tem sempre a questão, porque essa questão cultural, ela passa por essa ideia da pedagogia do trabalho, né? Como se o trabalho fosse aquele lugar para ensinar valores, para afastar o adolescente das drogas, dos crimes e tudo mais. Mas o que acontece? Os estudos, eles mostram justamente o contrário, que essas crianças e adolescentes que são submetidos ao trabalho infantil de forma precoce, eles têm consequências físicas e psíquicas. E aí vale a gente lembrar que o ambiente de trabalho, e eu como juíza do trabalho digo para vocês, ele é extremamente violento, né? A gente tem, o Brasil é um dos é o quarto país no mundo, no ranking das nações, em números de acidentes de trabalho. A gente tem, a cada 48 segundos, a gente tem um acidente de trabalho. A cada 3 horas e meia, tem uma morte no trabalho. Então, assim, o ambiente de trabalho é muito violento. E os equipamentos de proteção, eles foram pensados para adultos. Então, assim, essa cultura do trabalho, da pedagogia do trabalho, ela é uma cultura muito, muito equivocada. A forma de sair da pobreza, daí os índices nos mostram, não é o trabalho, é sim a educação, né? Com vocês. Quando a gente vê, por exemplo, a taxa de evasão escolar, e principalmente na adolescência, dos jovens de 16 ou 17 anos, é o dobro daqueles que não, entre os jovens que trabalham e os que não trabalham, é de 25%. E esses jovens vão acabar ocupando no futuro os postos mais precarizados, que é o que a gente chama do ciclo da pobreza. Então, o trabalho infantil não contribui para essa inserção no mercado de trabalho de forma a equilibrar a balança, ao contrário, ele desequilibra. Tem uma pesquisadora aí de São Paulo, que é a Ana Lúcia Cassuf, e eu acho que talvez para vocês que são professores seja bastante interessante ter acesso aos trabalhos dela. Ela tem algumas pesquisas que mostram como esse trabalho infantil ele representa uma queda do desempenho desses jovens. Por quê? Porque eles ficam sobrecarregados e cansados, né, obviamente, e daí quando chegam na escola, eles não vão conseguir dar conta. Então, ela mostra, por exemplo, as meninas que trabalham no mercado de trabalho sofrem uma queda de 10% de desempenho nos testes de português. Os meninos que trabalham dentro e fora de casa tiveram uma redução de 8,3 nas disciplinas. E esse cansaço, obviamente, vai se refletir nesse rendimento escolar e que muitas vezes a gente pensa assim, é preguiça, a criança está, né, tá dormindo, mas não, ela está dando sinais, né, de que está sendo vítima de trabalho infantil e dessa exploração, e que sim, muitas vezes não, como regra, não é responsabilidade da família, é responsabilidade também da família, mas a família sozinha não conseguirá resolver, mas a gente tem que trazer isso, né, para o Estado, para que a gente pense em formas de contornar essa situação. Então, e me dirigindo para o finalzinho da minha fala agora, para os últimos minutos, é isso que eu queria refletir com vocês. Eu trouxe esses 3 exemplos para que a gente pense um pouco assim, o que nós, né, que ocupamos esses espaços de poder institucional, tanto vocês, sistema de ensino, eu do Poder Judiciário, ou as pessoas dos demais poderes, né, podemos fazer para contribuir por uma proteção da infância, né, e para essa mudança da estrutura, porque o trabalho infantil é isso, é um problema estrutural que a gente tem na sociedade brasileira. Eu dei o exemplo da Carla, né, que como juíza da infância trouxe toda essa problematização da resposta que o Estado está dando para esses adolescentes do tráfico. Eu mesma, quando referi, eu que sou juíza do trabalho, né, quando eu referi para vocês que eu estava um pouco afastada das questões da infância desde 2017, porque a gente sofreu um grande processo de retrocesso dos direitos do trabalho, eu acabei me voltando para essas outras áreas
porque o trabalho infantil ele tem uma vinculação direta com essa precarização das relações de trabalho, com a terceirização, e isso que a gente está vivendo na pandemia, tudo isso vai agravar a situação do trabalho infantil. Por quê? Porque a criança, por ser tá nessa categoria de maior vulnerabilidade ainda, ela vai ser impactada de uma forma diversa dos adultos e de uma forma ainda mais agravada, né? E o judiciário trabalhista, fora essa questão, né, das relações de trabalho que eu atuo, mas a gente tem trabalhado com duas, que não são duas soluções, assim, mas que são, aquilo, é o possível dentro, que é essa tentativa de trabalhar com propostas de contratos de aprendizagem, como uma forma de possibilitar essa inserção do jovem no ambiente de trabalho, mas pelo menos de uma forma um pouco mais segura. E daí ele pode trabalhar a partir dos 14 anos, vai ter uma supervisão, né? Vai ter que ter um vínculo com uma instituição de ensino. Se vocês quiserem, eu volto depois um pouquinho, né, nesse ponto da aprendizagem, mas eu acho que também vocês não precisam tanto saber os requisitos da lei, mas saibam que as empresas são obrigadas a ter essas cotas de aprendiz. Vocês encontram, tá? Tem cartilhas no site do TST, a gente tem uma aba específica da questão do trabalho infantil e tem uma cartilha só de perguntas e respostas sobre aprendizagem, que é uma coisa às vezes bacana de trabalhar em sala de aula. E o outro ponto é o contrato de estágio também, ele é bem mais precário daí, né, que o contrato de aprendizagem, mas que ele também tem esse viés de tentar compatibilizar esse caráter educativo e pedagógico, mas com a possibilidade da prestação de serviço, né? E aí, pensando em vocês, professores, né? É difícil a gente eu propor para vocês, porque eu acho que pensar como podemos atuar para melhorar a situação da infância, eu acho que, enfim, é um trabalho de cada uma das categorias, cada um a partir do seu lugar, né? Mas eu sempre gosto de pensar, assim, que às vezes os professores na sala de aula, eles são a única oportunidade dessa criança ela ser vista, né? Eu digo, de ter um olhar de ver de fato. E principalmente, além de vista, ouvida, né? E para isso, a importância dos professores entenderem essas questões da diversidade humana, sabe? Das categorias estruturais, a gente pensar isso do gênero, raça, tanto da questão da deficiência, porque são pontos que ajudam a criança a entender que às vezes o problema que ela acha que é dela, né? Porque a criança tem toda essa tendência a achar de, sou eu. Na verdade, não é uma questão estrutural e que a maioria das crianças com o mesmo perfil socioeconômico vai enfrentar a mesma coisa. E aí eu tenho muitos livros bacanas, né, de vocês da educação, eu não vou passar, mas eu tenho dois que eu acho bem legais. Um é da Luana Tolentino, que ela pensa outras educações possíveis, que é Feminismo, Racismo e Inclusão em Sala de Aula, e outra da Karina Santiago dos Santos, que ela pensa justamente a educação das relações étnico-raciais no ensino de história, porque eu acho que esses pontos são muito importantes, né, da gente pensar da importância também de se aproximar dessa realidade da criança, da escola ser esse lugar para ela se entender, né? Entender o seu papel no mundo e tudo mais. Mas saibam que, para mim, eu sempre acho que é um pouco cruel eu dizer isso para vocês, como professores, porque vocês são justamente os profissionais da educação que muitas vezes não são vistos pela sociedade, né? E aí é complicado a gente dizer, olha, vejam a criança, mas se vocês próprios muitas vezes não são vistos, porque eu, como juiz do trabalho, né, falando desse lugar, sempre penso que ver numa sociedade capitalista, quando a gente pensa em profissão, é também remunerar de forma adequada o tempo de vida que vocês estão dando para a formação dessas crianças. E isso, historicamente, a gente não faz, né, no Brasil. E por isso que eu acho que a sociologia da infância, ela surgiu
bem na década de 90, que era um período de avanço dessas políticas neoliberais, de desregulamentação do direito, liberalização de mercado, privatização de bem público, para visibilizar isso, que quando a gente toma esse tipo de medida, a gente não está cuidando a criança, o impacto sobre a infância, né? Mas, além do impacto, quando a gente pensa nos direitos dos professores, de vocês, o investimento em educação, a boa remuneração dos profissionais, isso tem tudo a ver com o trabalho infantil, né? É evidente que a gente não vai conseguir resolver essa situação se a escola não for um ambiente acolhedor, se as pessoas que estão lá dentro não tiverem essa capacidade, essa tranquilidade para formar. Então, é a gente falar um pouco de trabalho infantil pensando nessa perspectiva estrutural, é falar sobre as prioridades, né? Prioridades que a gente, enquanto sociedade, tem, quais são as escolhas que a gente quer fazer em termos de projetos de futuro. E aí volto mais uma vez para a Constituição de 88, que nos faz uma proposta, né? Que é uma proposta que teve um consenso na época, porque as divergências políticas, coisas sempre tivemos, sempre foram muitos grupos, o Brasil é um país continental, né? Acho uma ingenuidade a gente achar que vai ter um consenso, mas a Constituição de 88 foi esse pacto, né? Entre todas essas vozes divergentes, e que traz uma proposta de um país mais justo, mais igualitário, e que dê essa atenção central para a infância. Então, eu convido vocês todos a conhecerem mais a Constituição, a gente pensar a infância a partir dela e fazendo valer os seus próprios direitos, né? Também lutar pelos direitos das crianças que estão em sala de aula. É isso, muito obrigada a todos, espero que eu não tenha falado muito rápido, porque eu falo muito, mas também eu espero que tenha sido claro, que eu não trouxe muitos pontos, mas qualquer coisa estou aberta para as perguntas, se tiverem dúvidas. Doutora Gabriela, muito obrigada, a sua fala foi ótima, né? Acho que ajudou a esclarecer alguns pontos, né? É uma temática difícil, né? Porque essa questão do trabalho infantil, ela é complexa, tem raízes aí bem profundas, né? Aí vem desde a nossa história, né? Nossa história brasileira. Há uma relação também, né, entre trabalho infantil e as questões de pobreza, desigualdade, né? Que põe também as famílias nessa situação e acabam incluindo essas crianças para compor, né? Compor renda, ajuda, né? Os professores até fizeram uma colocação aqui que eu quero trazer, e uma foi bastante interessante, né? Que foi com relação a alunos que desistiram, né, das aulas, né? Desde o ano passado, na verdade, né? Por conta da questão do agravamento, né? Da questão financeira, né? Nessas famílias, eles acabam tendo que deixar a escola, né? E com idade muito menor, aí, 16 ou menos, né? Acabam tendo que aceitar esses subtrabalhos, vamos dizer assim, né? Então, isso foi importante. Uma outra questão também que apareceu por aqui, e eu também coloco, é que há uma cultura também, né? Embora a gente fale bastante que o trabalho infantil ele não é legal, e assim as pessoas até digam, não, eu não concordo, não acho que é correto, em alguma medida há também um contraponto, não é bem um contraponto, se contrapõe à medida em que há uma valorização também desse trabalho, né? Porque se esse menino ele é uma criança e ele está numa situação de vulnerabilidade social e econômica, então eu vou entender que ele deva trabalhar, ainda que seja vendendo bala, né? É o que a gente vê muito no trânsito, por exemplo, ou com um paninho na mão, querendo limpar alguma coisa ali, e vou considerar razoável, né? E vou até, em alguma medida, também apoiá-lo, né? Quando eu troco, né, o valor, né, eu pago, eu dou uma moeda, eu dou alguma contribuição para essa criança. Então, eu queria que a senhora comentasse um pouco esses dois pontos, né? Um pouquinho antes disso, eu queria só trazer um comentário do professor Silvio Luiz, né? E foi logo no início da apresentação, aí ele colocou que uma criança trabalhando, né, uma criança trabalha no lugar do adulto, além de não estar adequada, também ganha muito menos por isso, né? Não tem uma regulação para isso. Né? Então, o que ela ganhar ou o que for oferecido para ela, ok. E ele relata que ele tem 48 anos de trabalho, 36 dele com registro, mas também começou a trabalhar muito cedo, com 12, né?
E aí eu até me reportei ao meu pai também, que começou a trabalhar com 12 anos de idade, né? Então tinha mesmo essa cultura. E ele coloca um ponto que é a questão do capital, né? E a senhora colocou também essa questão, né? Do capital explorando essa questão do trabalho e o trabalho infantil entrando, né, nesse ponto, né? Também como força de trabalho. Tem também a colocação aqui, deixa eu voltar aqui para encontrar, é a professora Angélica. Ela também disse que com 10 anos de idade, ela precisou perder um ano de escola, né? E depois voltar a retomar a escola por conta dessas questões. A professora Raquel, ela coloca que o programa Jovem Aprendiz é uma boa oportunidade também para esses jovens, né? Queria que a senhora pudesse falar um pouquinho sobre esses programas também. A professora Ronaldo, né? Ele elogia, né? Ele fala assim, quanta informação, né? Bem bacana esse tema, né? Essa live. A gente agradece, tudo aqui é feito pensando em vocês. Assim como a professora Letícia também, né? Que coloca que é um tema muito interessante. E a Maria Angélica, o nome dela, perdão se eu estiver falando errado, viu, gente? Aqui é pequenininho. Também considera muito bom, né? A apresentação. Uma última colocação aqui é do professor Marcos. Peraí, deixa eu ler direitinho aqui, que é pequenininha, mas professora, acho que é professora Marcos, me perdão se eu não estiver lendo correto, tá? Ele coloca aqui que o trabalho infantil priva as crianças da sua infância, né, o que faz todo sentido, né? Nós que estamos na escola, a gente presencia muito essa questão, né, de crianças que muito cedo têm contato com o mundo adulto nas suas N dimensões, né? E acabam se tornando miniaturas aí de pessoas adultas, né? Agindo e falando, né? E eu queria falar um pouco sobre esse ponto também. E ele destaca aqui. E ele coloca também que isso prejudica, né, o desenvolvimento físico e mental, né? E nem precisa dizer o quanto isso atrapalha o desenvolvimento desses pequenos na escola, né? Desses jovens, né? Porque 16 anos ele é um adolescente, é um jovem, né? Tá em desenvolvimento, em construção, né? Então, só algumas das colocações, acho que eu consegui fazer um condensado. Então, eu passo a palavra para a senhora, peço que a senhora possa fazer o comentário aí em cima das coisas que foram apontadas aqui, tá? E aí eu estou à disposição aqui, vocês podem continuar colocando perguntas aqui no chat, tá? E à medida a gente vai passando também para a doutora Gabriela, que tão gentilmente nos atendeu, tá bom? Então, passo a palavra novamente. Tá ótimo, obrigada pelos comentários. Bom, muitos pontos, né, surgiram. E primeiro eu vou começar com o comentário dessa exploração, né, da força de trabalho das crianças e adolescentes. Sim, historicamente é a mão de obra mais barata, né? A primeira, quando a gente vai ver a OIT no início do século passado, a segunda e a terceira convenção internacional que foram criadas, que os países se juntaram, era justamente para pôr limites nessa exploração do trabalho das crianças, adolescentes e das mulheres, né? E aí a gente vê como esses fatores de vulnerabilidade eles se interseccionam, porque sim, é difícil, normalmente são acompanhados do não pagamento de valor nenhum, né? Que trabalham só por comida, ou pagamento de valores abaixo do mínimo, quer dizer, não tem registro em carteira, enfim, é uma forma de trabalho de super exploração, é muito, muito complicado. E claro, muitos das gerações de hoje, né, que estão na força de trabalho, ou isso, os nossos pais, avós, trabalharam muito cedo, né, e aí a gente tem que pensar em termos de crescimento, né, assim, trabalharam muito cedo para que a nossa situação hoje seja melhor e que a gente não precise, né, trabalhar da mesma forma. Porque se a gente tem hoje a tecnologia e tudo mais, deveria ser justamente para isso, para a gente garantir que algumas atividades, né, as máquinas façam e a gente trabalhasse menos. Mas eu acho que o movimento é exatamente o contrário, né? Nós trabalhamos cada vez mais adultos e as crianças acontece um pouco da mesma coisa. E acho que, sem dúvida, um ponto cultural, como a Tânia bem ponderou, que essa valorização do trabalho, né? Sabem que tem uma pesquisadora aqui do Rio Grande do Sul que ela analisa
do impacto sobre o adulto por essa perda do lúdico, né? Porque quando tu expõe esse trabalho muito cedo, tu perde esse contato com o lúdico, com a criatividade, com essa capacidade de sonhar. Então, ainda que tenha uma fala, poxa, podia ter trazido para vocês, se vocês procurarem no YouTube, vocês vão ver, do ministro João Orestes Dallazen sobre o trabalho infantil, que ele era presidente do TST na época, e é uma fala muito, ele é um cara super, quem conhece, vocês não conhecem, que são de outra área, né, mas a gente é aqueles caras super fechado, carrancudo, sério e tal, e tem uma fala dele, ele chorando, que era uma cena para a gente praticamente inimaginável, muito emocionado contando isso. Eu fui uma criança que ele dizendo, não, mas ele dizendo, fui uma criança que trabalhei desde muito cedo, era engraxate, nunca tive uma história em quadrinhos na minha vida, perdi esse direito de sonhar, do lúdico, e hoje sou uma pessoa muito mais dura, muito mais carrancuda, muito mais fria por esse meu passado, né? Então, são feridas que deixam. Claro, ele chegou lá, é uma exceção, e aí a gente tem que falar isso, né? Isso é o pior. Uma vez eu ouvi ele falando num outro contexto, que ele diz assim, o pior de eu chegar aqui, apesar disso, é que ainda me usam de exemplo para dizer, olha lá, se ele conseguiu, todo mundo consegue. E quando a gente vê em termos estruturais, não é a regra. A regra é que quem seja exposto, e daí as pesquisas que eu referi para vocês, quem é exposto a esse trabalho infantil muito cedo, acaba justamente tendo índices maiores de evasão escolar. Acho que eu trouxe o dado que metade, que é o dobro dos adolescentes de 16 e 17 anos que trabalham, que saem da escola, em comparação aos que não trabalham, né? A gente tem 25%, vejam que é um percentual bem alto. E vão ser os adultos depois que vão ter postos de trabalho, como regra, muito mais precarizados. Então, aquela menina que é exposta ao trabalho infantil doméstico, provavelmente seja doméstica, uma trabalhadora doméstica ou terceirizada da limpeza uma vida inteira. O que não seria um problema, porque aí a gente pensar, né, o valor que a gente dá para essas atividades de cuidado enquanto sociedade, né? Isso é tema para um dia a gente marca, da divisão sexual e racial do trabalho, né? Por que a gente valoriza tão pouco algumas atividades? Vocês, professores, esse é um dos pontos, né? Uma atividade feminina, muito entre aspas, historicamente, assim como o trabalho doméstico, que são atividades essenciais, né, atividades de cuidado, mas essa desvalorização do cuidado que a gente tem hoje em grande medida, que contribui para a gente estar tratando a pandemia dessa forma, né? Enquanto coletivo, a gente não tem essa preocupação com o cuidado, com meios de reprodução da vida, com a infância, é tudo um pouco sobre isso, né, que a gente está falando. E por fim, aqui que eu anotei, sim, da questão da evasão escolar, desse aumento nesse período de pandemia, isso é um ponto central, assim, e vai piorar, isso é o que mais me angustia a pessoa, mas nos angustiamos em coletivo, né, porque para a gente evitar a evasão escolar nesse período de pandemia, não tem outra solução que não a política pública de acesso à renda dessas famílias. Sem política pública, a gente não consegue resolver essas grandes questões estruturais. E aí, claro, né, cada um fica tentando fazer o seu no micro. Eu sei de muito, né, tem muitos contatos de professores e tal, que é isso, né, incentivam o aluno, tentam puxar. E é uma sensação, imagino eu, né, de muita frustração quando tem essa perda, né, apesar de toda a tentativa de fazer coisas, porque a gente sabe o prejuízo que vai ter no futuro, que é essa reprodução do ciclo da pobreza, essa dificuldade, porque quando a gente analisa os dados, que são outros dados bem interessantes de olhar, a formação no Brasil, quanto mais se avança em termos de escolaridade, e entre
ter ou não nível superior, assim, a diferença da renda que isso vai impactar é algo imenso, né? Enfim, então a evasão escolar vai ter impacto não só sobre ele diretamente, mas sobre quem virá depois. E, por fim, da questão da aprendizagem, que eu disse que eu ia fazer uma referência, que eu acho que pode, que eu acho não, assim, não é um caminho ideal, né? O ideal, como eu disse, é de fato que esses adolescentes possam concluir a escola para depois se inserirem em programas de aprendizagem, né? Mas é possível muitas vezes. E esse contrato, eles têm quase todos os direitos de um contrato de trabalho normal, tem uma jornada controlada para ser compatível, né, com essa atividade de formação. A diferença é basicamente o fundo de garantia, mas qual é a dificuldade que a gente encontra em trabalhar com a aprendizagem? Que normalmente as empresas, que têm essa cota para cumprir, né, elas têm que ter de 5% a 15% de aprendizes no seu quadro, elas querem justamente aquele jovem que não dá problema, entendem? Os nossos jovens em situação de vulnerabilidade, por exemplo, os que já cometeram um tipo de ato infracional, passaram por algum tipo de condenação, ou mesmo que têm deficiências que exigem, né, uma mudança do ambiente de trabalho para que esse jovem seja incluído, normalmente eles não têm muita colocação. E aí a gente aqui no Sul andou fazendo audiências públicas como uma parceria do Ministério do Trabalho, do Ministério Público do Trabalho, do Tribunal, e chamou as empresas para tentar incentivar, né? Porque é isso, esse jovem desordeiro, ele não é, ele é produto de uma condição social que os contatos que ele teve com o Estado foram normalmente nesse viés da punição, né? E aí os olhares sobre o trabalho infantil, que foi a ideia do nome da live, é isso, né? Quando a gente olha ele, colocando ele nesse lugar de menor, né, de infrator, de risco, e ele não tem um outro lugar que veja ele como uma potência, né, como um ser humano único, histórico, e que tenha a contribuir, né, com a sua experiência para o mundo, né? Eu digo, cada jovem que a gente perde, tanto por morte, pela violência, é alguém que poderia ser um excelente médico, um excelente juiz, um excelente advogado, porque é isso que a gente está precisando, né? Mas, infelizmente, e vocês sabem muito melhor do que eu, a infância ainda é uma área muito, muito complicada, assim. Isso, Tânia, não sei se tu quer que eu já me despeça, se tem mais algum questionamento. Não sei se eu esqueci alguma coisa, mas acho que não. Eu acredito que não, doutora Gabriela. Acho que a senhora conseguiu falar dos temas. A gente está finalizando aqui, a gente está com um tempinho bem curtinho, né? Mas eu acharia importante fazer um comentário aqui também a respeito do que apareceu. E aí, na sequência, eu já passo a palavra para que a senhora possa se despedir e volta comigo novamente para que eu me despeça também e a gente possa nos encontrar. Mas uma colocação que apareceu aqui é o seguinte, a comprovação do trabalho infantil, né? Que também seria outra questão difícil de ser feita, né? Então, a senhora falou sobre o trabalho doméstico e no Brasil, especialmente, as relações sociais, elas são muito próximas, né? Então, é afetividade, trabalho, profissionalismo, né? Então, eu te ajudo aqui, você me ajuda ali. Então, de certa maneira, eu entendo também que o bem está sendo feito, talvez por isso, né, o ponto que a senhora colocou de que há poucos casos relatados sobre isso, né? Então, ela me deu uma roupa, ela me ajudou, ela fez alguma coisa por mim, então mereceria alguma benevolência nesse sentido. Então, a dificuldade de comprovação desse trabalho, né? E um outro ponto que apareceu também é interessante porque um relato aqui, né? Que muitas vezes no interior isso é mais comum, né? Ou na região norte, nordeste, em que o empregador teria empreitado uma família, né? O contrato, o adulto, né? E esse adulto, porque ele tem um número X para entregar, né? Com relação a uma produção que tem que ser feita, e aí uma cota que ele precisa cumprir, ele leva esse trabalho para casa, né?
E aí a gente tem questão de confecção, aqui em São Paulo também tem, né? Também às vezes é mais comum. E aí quando você for ver, esse trabalho não está acontecendo num local, numa indústria, né? Num lugar, mas ele está acontecendo a serviço dessa indústria ou a serviço desse empregador na residência, né? Dessa família, e essa família junta aí todas as crianças ali que possam contribuir para que seja cumprida uma cota, para que seja possível entregar um determinado trabalho e, de certa maneira, aí também contribuir com a renda prevista. Mas quem estaria sendo empregado seria o adulto, né? Mas a gente tem esse tipo de situação acontecendo também. Não sei se dá tempo de comentar um pouquinho, mas achei um ponto relevante, né? Achei interessante trazer também. Eu vou pedir para a senhora comentar um pouquinho, aí na sequência também já pode se despedir, e eu volto também para me despedir do pessoal aqui e agradecer as contribuições. Mas passo a palavra para a senhora. Perfeito. Esse problema, que é o trabalho a domicílio, que a gente chama, é um dos pontos que eu fiquei, levo ou não levo? Porque isso, na cidade de São Paulo, e na época que eu era juiz aí em Americana, também a gente teve, isso é bastante comum nas confecções, como a Tânia referiu. Aqui no Sul, a gente tem no setor calçadista, que é muito difícil para eu, como juíza do trabalho, comprar sapato, porque vou dizer para vocês, eleger alguém que se responsabilize por essa produção é muito difícil, porque isso é um resultado da precarização das relações de trabalho, né? Quando a gente admite essa terceirização e quarteirização, porque é o que acontece, muitas vezes tem também o problema de trabalho em condições análogas à de escravidão dessas crianças e adolescentes. É isso, as empresas, as grandes marcas, quantas já foram flagradas, né, nessa situação, dizem assim, mas eu não sabia, eu contratei tal empresa, e daí a tal empresa contrata outra empresa, que contrata a outra, e daí a gente tem uma cadeia imensa, em situações terríveis, super difícil a fiscalização, principalmente porque a gente tem auditores fiscais do trabalho em quantidade muito aquém do que a gente precisaria. É uma carreira que sofreu assim um desmonte mesmo muito grande, porque é isso, né? Para pegar só com equipes móveis de fiscalização que façam um trabalho de inteligência, de busca mesmo. Mas a grande questão é essa irresponsabilidade social da empresa, né? Isso é um absurdo. Como pode tu achar que tu vai comprar uma blusa por R$ 5 e tu não vai ter ali naquela... E o trabalhador, muitas vezes, esse pai, né, da família, ou às vezes a mãe, porque isso também é muito comum das mulheres, recebe por peça. Então, vejam que cruel, é uma miséria por peça. Então, óbvio que ela vai botar toda a família para trabalhar, todas as crianças. O que ela vai fazer? Ela tem que alimentar a família. Vou eu lá sentar com essa mãe e dizer assim, veja, dona fulana, não é um problema estrutural. Isso aí, o que a gente tem que exigir é uma atuação, de fato, para a responsabilização dessas marcas. Se eu pago R$ 3, R$ 5 por uma blusa e estou vendendo a R$ 500, como foram os casos que foram flagrados aí em São Paulo, e não só, né? Enfim, com grandes problemas. Alguma coisa há, né? Tem algo aí no meio. E com relação à prova, esses casos, primeiro que assim, o vínculo pode ser reconhecido dessas crianças, inclusive, né? A prova nesses trabalhos a domicílio, quanto na questão doméstica, muitas vezes é difícil. Acho que os meios de tecnologia podem ajudar muito. Os vizinhos também muitas vezes ajudam muito, e por isso, às vezes, essas formações, elas são interessantes para a gente desnaturalizar. Já vi que a Tânia já me deu um minuto. Para a gente desnaturalizar o que acontece na nossa volta. Então, é isso, né? A gente precisa da sociedade atuando, das famílias tentando e principalmente do Estado. O Estado é de quem todos nós temos que exigir isso, como eu estava dizendo antes, uma qualidade na educação, valorização dos profissionais e políticas públicas de acesso à renda, direitos básicos, porque tudo isso vai ter um impacto direto no trabalho infantil. E isso, muito obrigada pela audiência de todos e todas que estão aqui nos ouvindo até agora. Sei que a gente está num período bem cansado, bem desgastante, né, para os professores e profissionais da educação, mas saibam que esse é um tema que vale a pena, assim, a gente tirar um tempinho do nosso dia para a gente pensar
e tentar ver isso, né? Olhar a criança com olhos de ver, né? Ouvir essa criança, porque muitas vezes vocês são mais próximos que ela tem de uma instituição e podem contribuir muito com a melhoria da situação. É isso, então. Muito obrigada pelo convite, Tânia, muito obrigada pela companhia nessa tarde e até logo. Bom, eu que agradeço, né? Agradeço mais uma vez a doutora Gabriela Lacerda, ela é juíza do trabalho, gentilmente aceitou o nosso convite para participar do nosso programa, né? Como já foi comentado, é a parceria da educação e da justiça, educação e saúde, né? Que a gente sempre traz para vocês também às sextas-feiras. O tema não se esgota, né? A gente estava até engatando aí uma temática bem interessante, provavelmente tem que trazer numa outra oportunidade para vocês. Reforço aqui o pedido da doutora Gabriela, né? Pesquisem, procurem uma fartura dessa temática na internet, né? De instituições, de pesquisas que foram feitas e podem, sem dúvida, contribuir bastante aí com o nosso conhecimento e também na forma como a gente pode apoiar, né? E contribuir para impedir que essa questão fique ainda maior do que ela já se encontra, tá bom? Então, agradeço muito a companhia de vocês aí conosco no nosso canal Desenvolvimento Profissional. Vocês podem acompanhar a reprise no canal do Centro de Mídia, né, canal oficial do YouTube no Centro de Mídia, e também no repertório no site do Centro de Mídia, onde vocês conseguem ali também pegar a retrospectiva dos vídeos, bem como materiais também de apoio, tá bom? Então, agradeço muito a presença de todos vocês e até a próxima. Muito obrigada.